Bruno e Natália estavam se separando. Então aí eu decidi por um momento sair de casa, mas eu saí para não mais voltar, né? Foi nesse momento que Deus começou a restauração do lar deles. Eu entendi que era morrer para mim mesma. E assim nasceu um ministério. Então a gente vive hoje os planos de Deus para as nossas vidas e a gente espera que as pessoas também vivam isso na casa Amém. dela. O Identidade está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência aqui com a gente no Identidade. Você sabe que aqui a gente sempre traz histórias muito marcantes de superação e de encontro com Deus. Nesse sábado, o Brasil comemora o Dia dos Namorados. Por isso, a gente trouxe aqui no Identidade a história de um casal jovem que passou por dificuldades no matrimônio, mas com Deus, amor e paciência, eles descobriram a restauração do relacionamento deles. A gente fala muito, sobre milagres de cura física, mas Deus também faz curas emocionais e pode reconciliar vidas. Você quer saber como? Eu tenho aqui comigo, por exemplo, a revista Entre Família. É um presente dos Anjos da Esperança para você aí de casa. Você já sabe, Tanto a revista que a gente te oferece aqui, quanto o envio dela até a sua casa são totalmente gratuitos. Com essa revista aqui, você conhece as dicas e os princípios bíblicos para a edificação e a restauração do seu lar. Então aproveite. Você pode ligar em horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. Anota esse telefone. 0 Operadora 12 2127 3121. Ou você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para a gente, Inclusive não tem custo nenhum de ligação. Então é 12 o código 98244 0077. 12 98244 0077. Você disse que viu a revista Entre Família aqui no Identidade e quer receber gratuitamente aí na sua casa. É simples, rápido e ela chega até você. Então, a conversa de hoje é com a Natália e o Bruno. Eles passaram pela separação no casamento para poderem entender de fato qual é o propósito do matrimônio. Bruno arrumou as malas e decidiu sair de casa. Os dias que seguiram foram os mais desafiadores e decisivos na vida do casal. Enquanto Bruno preparava a papelada do divórcio com o advogado, Natália descobriu um refúgio em Deus e passou a orar pela reconciliação deles. Ela buscava entender mais sobre casamento à luz da Bíblia e compartilhava tudo o que aprendia com Bruno, que a princípio não quis saber de nada daquilo. Quer saber como foi que tudo mudou para muito melhor? Essa é uma história de transformação do caráter e as consequências que esse milagre causa na vida das pessoas. Não perca, voltamos em 30 segundos. Olha só, de volta à Identidade, eu já estou aqui com o Bruno e a Natália. Olha que lindo, que romance, que coisa linda, os dois juntinhos. Nem sempre foi assim, né, gente? Não. Tudo bem, obrigado por estarem aqui, por conversarem com a gente. Estamos meio que fazendo um especial aí com essa história de vocês, porque sábado agora é Dia dos Namorados, Momento importante aí para os casais renovarem os votos como namorados, para os namorados, pensarem muito bem no relacionamento que estão desenvolvendo. Vamos contar aqui um pouco da história de vocês. Vocês já eram casados, já tinham 6 anos de casados, já tinham inclusive 2 filhas, e aí vocês decidem que não está dando mais certo o relacionamento de vocês. Inclusive, o Bruno decide sair de casa. Agora, eu imagino, porque de ouvir outras histórias, não é da noite para o dia, o casal está bem e aí, de repente, um resolve ir embora de casa. As coisas já não iam muito bem no relacionamento de vocês e em algum tempo. Hoje vocês, inclusive, conseguem perceber que isso era fruto de uma imaturidade, era fruto de terem, inclusive, pouco conhecimento de o que é, de fato, um relacionamento, os perrengues de um relacionamento e as lutas que a gente precisa travar para continuar estando juntos, para decidir amar o outro a cada dia. Me falem um pouco dessa fase problemática que vocês estavam vivendo. Bom, a gente
casou, a gente se casa, como acho que qualquer outro casal, né? A gente se baseia no gostar, né? Nas emoções. Eu gosto, eu vou me casar. Só que assim, apesar de eu, né, ter nascido na igreja, sou a quarta geração cristã na minha família, eu não fazia ideia do que era um casamento segundo a Bíblia. Então a gente vivia como duas pessoas. Eu sempre brinco e falo que é como se colocasse uma bomba ali dentro, né? Se não tiver Deus no princípio de tudo, a gente não vai conseguir lidar. E foi o que aconteceu, nós não conseguimos, né? Então eram muitas brigas, eram muitos desentendimentos. Então a gente acabava vivendo numa coisa impossível, né? Cada um defendendo o que achava que era certo, né? Sem prestar atenção no outro, Sim. sem ouvir o outro. Então... O eu, né? O eu. Quando o Bruno resolve sair de casa, vocês não falaram assim, estamos nos divorciando. Eu acho que foi, como que eu posso dizer, uma manifestação física do que já estava acontecendo aí debaixo do mesmo teto, né? Cada um foi viver a sua vida independente, como já estavam vivendo dentro da mesma casa. Foi isso? Sim, foi isso. Já há tempos, né, alguns anos, a gente já travava uma batalha aqui dentro de casa. E quando chegou no limite, que eu achei que era o limite, que estava já ficando prejudicial com relação à questão dos filhos, né, dos filhos estarem presenciando todas as discussões, as brigas. Então aí eu decidi por um momento sair de casa, mas eu saí para não mais voltar, né? Então eu falei, quando eu tiver que sair, eu vou sair, mas não vou voltar atrás, né? E esse dia chegou, e aconteceu, e eu saí de casa. E dali para frente o assunto foi só divórcio, né? A minha insistência era o divórcio, que inclusive a Natália também concordava, porque ela não estava feliz, né, no casamento. Então a gente... Até então os dois queriam essa posição, né? A gente queria cada um ir pro seu lado e cada um tocar a sua vida do jeito que achava certo. Agora, sabe o que eu acho impressionante? Que assim, né, os dois queriam isso, os dois estavam achando que seria melhor acontecer dessa forma, mas aí um dia, então, né, o Bruno bem prático, né, homem da situação, prático tal, manda um e-mail com o seguinte título tranquilíssimo: divórcio. Embora, Natália, você já estivesse pensando que era esse o caminho, quando você recebe um e-mail com o título divórcio, o que causa em você? Por um momento, parece que eu senti que não era realmente aquilo que era para acontecer. Parece que Deus falou para mim, olha, não é isso que eu quero, né? Então, assim, até então, eu que queria, eu era uma das maiores interessadas em um divórcio, em estar me separando dele. Eu me deparo com uma tristeza profunda, como se o mundo tivesse caído na minha cabeça. Eu falo, não é possível, o que está acontecendo, né? Então, essas palavras para mim foram, assim, o gatilho para me chamar para a realidade. Eu percebi que ali, de fato, não era o que eu queria. Eu queria que a situação toda de dor, sofrimento acabasse, não exatamente o divórcio. Agora, depois desse e-mail trocado, vocês começaram a travar algumas conversas, porque, né, um divórcio com 2 crianças e tal, são muitos detalhes. Eu sei que numa das conversas o Bruno disse para a Natália, eu não te amo mais. Mas realmente, Bruno, você naquele momento sentia que não amava a Natália? Como é que foi olhar para ela e dizer isso? Foi difícil, mas era o que eu tinha pro momento, porque assim, o sentimento, o amor, né, aquele companheirismo, amor, amizade, já não sentia há muito tempo, né, porque já há muito tempo a gente já travava batalhas aqui dentro de casa, brigava, discutia, e não tinha um consenso, assim, sabe, nas decisões. Então, não sobrava espaço para o sentimento amor. Então, na minha cabeça, eu não a amava mais, entendeu? Então, foi isso que eu disse para ela. E do jeito que aconteceu, do jeito que eu saí de casa, depois das brigas, era um sentimento que eu desacreditava que um dia eu ia voltar a sentir de novo por ela. Como foi ouvir isso dele, Natália, já que você ficou tão chocada quando recebeu o e-mail? E aí eu sei que você
você foi recorrer a Deus, né? Você foi orar. Sim. E foi uma oração que mudou muita coisa. Sim, eu, na verdade, nessa oração, acho que foi a primeira oração depois de muito tempo, que eu não tinha uma oração, assim, verdadeira com Deus, né? Que eu orei e na minha cabeça, eu tive a sensação de já ter feito essa oração antes, né? E realmente eu tinha feito, perguntado para Deus o que era para acontecer, porque estava muito difícil, né? Daí eu, fazendo essa oração, eu percebi que já era a segunda vez que eu fazia essa oração, né? E Deus estava falando comigo. E por um momento, assim, me veio na cabeça procurar um vídeo para assistir. Eu assisti um vídeo, inclusive, o primeiro vídeo que apareceu foi da Novo Tempo, né? Que falava sobre restauração de casamento. Era uma palavra que nunca tinha vindo para mim, restauração, né? E que fez todo sentido na minha vida ali. Então, acho que foi Deus falando comigo. Não é que exatamente eu recorri a Deus, ele falou comigo, né? E eu consegui ouvir. Me conta o seguinte, o Bruno estava procurando advogado, estava mexendo com a papelada para seguir com o divórcio, mas aí, Natália, você estava um pouco resistente com essa situação, né? Até pelo que você está me contando aqui dos diálogos que você travava com Deus. Como é que um via o caminho que o outro estava seguindo? Natália resistente, vendo o Bruno seguir com esse caminho do divórcio, Bruno seguindo com o caminho do divórcio e vendo a Natália resistente para esse assunto. Na minha cabeça, né, tinha alguma coisa errada, porque assim, quando eu saí de casa, e a gente teve uma conversa bem franca sobre o assunto, os dois estavam decididos ao divórcio, né? Que seria de uma forma amigável, porque na época a Maria Clara ela tinha 5 anos, né? Sim. E a Juliana um pouquinho maior, mas assim, a gente ia fazer de forma amigável, para que os filhos não sentissem tanto, né? Então, eu saí de casa numa sexta-feira à noite, né? Finalzinho de tarde, pôr do sol, né? E na segunda-feira de manhã, 7h30 da manhã, eu estava sentado com o advogado já para definir, né, as tratativas do divórcio e me orientar, né, sobre como seria isso, né? E aí eu dei sequência em toda a situação, em toda a papelada. Aí no primeiro momento em que o advogado, já que ia ser um divórcio amigável, né, uma separação amigável... Inclusive é o nosso advogado, é o mesmo. Aí o advogado chamou ela para uma reunião e aí começou a ter uma resistência da parte dela, sabe? De que não quero assim, não quero ser advogado, eu vou buscar o meu advogado, ela dizia para mim. Então tá bom, então vai ser dessa forma. Comecei a inventar algumas coisas para ganhar tempo, sim, né? Sim. Na minha cabeça ela estava buscando o advogado dela, o advogado. Eu estava buscando meu advogado. Deus! A gente vai fazer uma paradinha pro intervalo, porque assim, ó, enquanto ele estava correndo com as informações e tudo mais para terminar o casamento, a Natália estava buscando informações sobre como manter o casamento. Buscando, né, informações sobre relacionamento, desenvolvendo o amor que existia entre os dois, mas como fazer com que isso de fato fosse concreto? E aí a gente vai conversar no próximo bloco sobre as informações que a Natália começou a mandar para ele sobre como crescer no relacionamento e a reação que ele teve. Vamos para um segundo bloco mais apaixonado, né, gente? Esse tá com muito problema. Segundo bloco vai ser mais amor. Intervalo rápido, a gente volta com os dois. Até já. De volta aqui o Identidade, estou com esse casal aqui, a Natália e o Bruno. Eu terminei ali o bloco anterior falando, né, de que o Bruno estava correndo com o divórcio e a Natália correndo com as informações de como manter o casamento. Até então, Natália, você estava segurando essas informações para você, né? Aí você começou a mandar para o Bruno. Bruno, qual foi a tua primeira reação, assim? Você falou, ué, gente, mas não era o divórcio o nosso caminho? O que essa mulher está segurando esse tempo, está me mandando agora aqui informações sobre relacionamento? Foi mais ou menos por aí? Ou o coração já estava meio amolecido nesse momento? O coração ainda estava bem duro. Eu fiquei confuso, né? Porque, assim, até onde eu sabia ser algo amigável, né? A gente compartilharia do mesmo advogado, que já era o advogado nosso, né? Que conhecido nosso, amigo nosso. E aí, quando ela veio com essa notícia de que ela não queria se reunir, né, para a gente fazer um divórcio amigável,
né, que ela seria, sim, amigável, mas com o advogado dela, nas condições que ela quisesse. Então, aí, nesse momento, eu já entendi que não ia ser tão de forma amigável assim como eu imaginava, né? Que ali ela teria algumas exigências de que talvez a gente teria que travar mais algumas batalhas aí para frente. E nesse meio tempo ela me mandava os e-mails, né, com vídeos, né, com YouTube, música. E assim, eu fiquei muito nervoso com essa situação, né? Na verdade, fiquei bem irado com essa situação, né? Porque eu queria resolver de uma forma mais rápida. E assim, os e-mails que eu recebia dela, a mensagem, né, com vídeos, mensagens sobre casamento e tal, eu não abria nada. Então, ficava tudo lá no meu lixo eletrônico. E aí foi criando em mim, assim, um sentimento, assim, eu comecei a ficar nervoso, né? Porque eu queria resolver isso, colocar um ponto final logo nessa história, para decidir o que eu ia fazer da minha vida. Ou seja, todas essas mensagens estavam causando um efeito contrário ao que a Natália estava pensando e queria, né? Antes de eu entender qual foi o momento, Bruno, que você mudou de ideia, eu queria perguntar, Natália, porque assim, nesse período, vocês estavam travando várias conversas, né? Muita coisa para definir, como a gente até já conversou. Tem um momento em que você faz realmente um mergulho espiritual. Você até contou para a nossa produção, você chama esse momento de uma faxina espiritual. Como é que foi isso? O que consistiu essa faxina e o que você aprendeu nesse momento? Então, quando eu, de fato, tive conhecimento, né, do primeiro vídeo, né, como Deus restaura um casamento, ali eu comecei a entender que eu colocava as minhas vontades, o meu eu, acima de tudo, né, e inclusive acima de Deus. Então, nesse momento, eu senti uma dor muito grande por ter feito as coisas de maneira errada. Então, eu me quebrei, eu entendi que eu até tive uma vontade, eu falo isso no livro, né? Tive uma vontade de morrer. Então, eu entendi que era morrer para mim mesma. Então, o que eu precisava fazer que eu tinha que morrer para poder renascer em uma nova pessoa, uma pessoa que é segundo os planos de Deus, né? Então, eu entendi que eu precisava abrir mão de várias coisas, inclusive assim, de assistir TV, de ouvir certas coisas, de ler certas coisas. Então, me posicionar como uma pessoa diferente da que eu era, porque a Natália que eu estava sendo não estava dando certo, nem pro casamento, nem para mim mesma, eu não estava bem. Então, de tudo que eu ouvi a minha vida inteira quando criança, né, sempre fazendo os cultos com os meus avós, quando era criança, aquilo de uma certa forma entrou na minha cabeça. Então, nesse momento, eu tive esse resgate, né, e eu percebi que eu precisava abrir mão de muita coisa e me voltar para Deus, para poder renascer diferente. Então, sempre quando eu falo em restauração, eu não falo exatamente restauração de casamento, eu falo que Deus quer primeiro restaurar a gente, depois o casamento, né? Então, se alguma coisa, se você precisa aprender alguma coisa ainda, é o tempo que vai te dizer. Então, eu passei esse tempo querendo buscar entender o que Deus esperava de mim. E pra gente ter uma santidade, né? Viver na presença de Deus, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? E eu fiz isso nesse momento. Ô Bruno, me conta quando que você decide mudar de ideia, decide abandonar essa história de divórcio e como é que foi o processo de vocês de reconciliação? Porque do mesmo jeito que um casal não se afasta do dia para a noite, um casal também não se aproxima do dia para a noite, né? Sim, é todo um processo, né? Na verdade, quando eu desisti, né, do meu divórcio, foi quando a gente já estava chegando uns 2 meses, né, de distância um do outro. 2 meses. E assim, minha filha foi assim essencial para que o Espírito Santo chegasse até mim, vamos dizer dessa forma, porque através dela eu consegui ver toda a tristeza que ela estava sentindo, apesar de ser uma criança de 5 anos e a gente acha que não entende muito desse tipo de coisa, mas entende e ela transparece muito isso. E o que acontece? Aí, através dela, as mensagens da Natália começaram a chegar até mim, né? Comecei a abrir alguns e-mails, ela começou a guardar o sábado,
E aí, a pedido da Natália, né, naquela época eu não guardava o sábado ainda, eu era adventista, batizado, mas eu estava afastado. Então, o que acontece? A Natália solicitou, né, que eu fizesse esse momento com ela, fizesse o culto de pôr do sol. E aí, através disso, o Espírito Santo começou a me tocar. E assim, teve uma resposta que ela deu para o meu advogado, né, depois de toda a briga, todas as discussões, e eu ter tentado entrar em contato com ela para a gente poder resolver isso de uma forma mais tranquila, mais amigável. Ela respondeu um e-mail de que ela não ia se separar, né? Deus era advogado dela, né? Nessa questão, e que Deus também restauraria o nosso casamento. Então, o advogado recebeu esse e-mail, foi a última resposta dela para o advogado, depois de muito insistir, né? Ela chegou e falou isso. Ele ficou meio sem palavras, ele me passou a informação e, assim, isso me tocou demais. Isso me fez repensar, né, sobre o que eu estava fazendo com a minha família, né, o que seria da vida da minha filha dali para frente, né, da nossa vida, né, como ex-marido e ex-esposa. Então, a partir daí, o Espírito Santo aí invadiu o meu coração e daí para frente eu decidi, assim, que eu deveria, assim, mudar também, me tornar um novo homem, né, para que ela pudesse me receber, né, me perdoar, e assim, que Deus também pudesse me dar força, né, o Espírito Santo me dá esse entendimento para eu também perdoá-la, né, de tudo que aconteceu no passado, e dali para frente a gente começar uma vida nova, né. E foi isso que aconteceu. Deus assim, agiu e tem agido diariamente nas nossas vidas, trazendo toda essa clareza para nós, né? Essa questão do casamento, esse respeito e companheirismo um com o outro. Excelente. E embora, assim, né, teve muita pressão até da Natália para que ela assinasse os papéis do divórcio, muitas pessoas falando, não, o fim desse relacionamento e tudo mais, mas ela persistiu e aí conseguiu, inclusive, dobrar o Bruno para que ele também tivesse esse pensamento. Vocês voltaram num Dia dos Namorados a morar juntos, né? Coisa linda! Ó, Dia dos Namorados chegando aí no sábado, vocês estão fazendo agora 5 anos que voltaram a ter esse relacionamento, inclusive se sentiram motivados a criar um ministério para ajudar outros casais. Vocês têm uma conta no Instagram que se chama Divorcia-se. E o plano é exatamente o contrário, né? De que os casais estejam juntos. Se vocês tivessem que elencar uma dica para que os casais pudessem ter uma história parecida com a de vocês, casais que hoje estão vivendo o desejo do divórcio, possam voltar realmente para serem felizes juntos, o que vocês diriam? Precisa ter, acima de tudo, uma comunhão com Deus, porque sem Deus como base, todo o ensinamento da Bíblia mesmo, sem isso, a gente vai fazendo por nós mesmos, pelas nossas vontades, correr atrás do vento. Então, para a gente ter felicidade, para a gente ter paz, tranquilidade, assim, não quer dizer que a paz é a ausência de problemas, né? A gente sempre tem problema, mas a postura é diferente. Claro. Você ter o conhecimento e ter a fé em Deus, que Deus está ali dentro da sua casa, é diferente. Então a gente vive hoje os planos de Deus para as nossas vidas e a gente espera que as pessoas também vivam isso na casa delas. Amém, muito bom. E inclusive tiveram mais uma filha, né? A Estela chegou realmente mostrando essa nova fase, né? A reconciliação e o amor. Gente, lindo ouvir a história de vocês. Feliz Dia dos Namorados para vocês agora no sábado e que vocês possam continuar felizes ao lado de Deus e ajudando agora outros casais ainda a se reconectarem, não só entre eles, mas também com Deus, e esse amor possa acontecer de acordo com a palavra do Senhor. Obrigado e que Deus abençoe vocês. Obrigada. Amém, obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Amanhã estamos de volta com mais uma linda história mostrando o amor e o cuidado de Deus. Até lá. Tchau, tchau.